Olá, amados, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida, amém? Vamos meditar hoje um pouco na palavra do Senhor, Efésios, capítulo 5, verso 14, que nos diz o seguinte: Desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará ou te esclarecerá. Amém? Vamos estar também acerca desse texto, relatando um pouco também sobre as 10 virgens, a parábola das 10 virgens, relatada em Mateus 25, do 1 ao 13. Amém? Nós vamos falar um pouco hoje sobre o despertamento espiritual. O adversário tem trabalhado, incansavelmente. Mas Deus tem nos dado força, nos dado ânimo, e através de sua palavra, Ele irá nos despertar. Amém? Antes de qualquer coisa, vamos estar orando. Pai amado, Pai bendito, Senhor do impossível, Deus que tudo pode, tudo faz e que tudo vê. Te pedimos, ó Pai, perdão de todos os nossos pecados, para que assim nos tornemos dignos de ouvir a mensagem da cruz, a Tua palavra. Espírito Santo de Deus, trata com a nossa alma e nos traz a realidade espiritual, em nome de Jesus. Amém. Na Bíblia, meus amados, o sono muitas vezes é comparado com a morte. No Salmos 13, versículo 3, e também em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo do 13 ao 15, muitas pessoas pensam que estão vivas, mas estão dormindo espiritualmente e morreram e não estão percebendo. E se não cuidar, vão estar, acima de tudo, cada vez mais distante da vontade de Deus. Então é tempo de acordar. É tempo de acordar os líderes. É tempo de acordar a igreja como um todo. Porque eu sempre tenho dito isso. O mundo, sorrateiramente, tem adentrado as igrejas. E o primeiro erro das virgens que a gente viu e das nécias foi dormir. O primeiro erro das virgens lá foi dormir. Todas dormiram. Como poderiam dormir se estavam próximos de se casar e esperar o noivo? Mas ainda assim, elas estavam dormindo. Mesma coisa nos dias atuais. Como a gente vai ficar de braços cruzados se o adversário tem militado contra a igreja do Senhor? Leis são elaboradas, projetos são criados e a gente muitas vezes não acorda para a realidade. E eu não estou falando só de política ou de religião, mas eu estou falando de uma batalha espiritual, onde a qual o mal tenta ludibriar a mente de muitos a achar que a mentira é verdade, a achar que tudo pode e a achar que ser crente, quadrado ou acima de tudo tendo compromisso com Deus é coisa ultrapassada. Então, partindo acerca dessa premissa, a gente vai entender algo bem interessante. O quê? Alguns exemplos bíblicos que foram de pessoas que foram despertadas. Por que não falar de Esther, que estava desapercebida, que seu povo pereceria? Então, Mardoqueu ou Mordecai lhe despertou. Esther, capítulo 4, versículo 13 e 14. E também, por que não citar Marta, que também estava dormindo espiritualmente embora parecesse bem acordada, ou seja,
Marta indagava, interrogava, mas até então não parecia que estava viva espiritualmente a crer naquilo que o Senhor tinha para fazer. E ela ainda assim foi despertada por Jesus quando ouviu as suas palavras lá em Lucas capítulo 10, verso 40 e 41. Jonas, por exemplo, era outro que dormia no barco em meio à tempestade que ele mesmo havia provocado e foi acordado pelos marinheiros. Às vezes a gente não tem capacidade de reconhecer que o erro é nosso, de que na verdade somos nós que precisamos despertar. E esse despertar, muitas vezes, alguém não quer, alguém só quer ficar na zona de conforto, no comodismo, no conformismo. Romanos capítulo 12 diz: não vos conformeis com a vontade deste mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para saber qual a boa e perfeita e agradável vontade de Deus. Pedro também, Tiago e João, dormiam quando Jesus pedisse que orassem e vigiassem com ele no Getsemane. Evangelho de Marcos 14:37. E com tudo isso, a gente percebe que o inimigo quer que a igreja como um todo adormeça espiritualmente. Como adormecer, pastor? Me explique. Deixando de orar, deixando de se consagrar, deixando de obedecer à voz de Deus e, consequentemente, se acomodando, procrastinando projetos, sonhos. E uma igreja que pensa em estar viva, mas acima de tudo não tem força mais para orar. Por isso que a igreja precisa acordar desta sonolência espiritual. Acorde enquanto é tempo. Ainda no capítulo 5, verso 14, a parte B diz: levanta-te de entre os mortos. As virgens, as nécias, se deitado, levantaram tarde demais, porque já era meia-noite e não tiveram tempo de preparar as suas lamparinas ou lâmpadas. Entendeu agora? Por quê? Tem muita gente que só deixa para amanhã. Amanhã eu oro, amanhã eu adoro a Deus melhor. Amanhã, e vai dormindo, vai morrendo. A lepra vai acometendo a sua intimidade com Deus e chegará uma hora em que não haverá mais tempo. Alguns exemplos bíblicos de pessoas que Deus mandou levantar, porque aqui está falando sobre levanta-te, tome uma atitude, tome uma postura. Então, Daniel, quando se prostrava diante da revelação do Senhor, o Senhor mandou ele levantar. Daniel 10, verso 11. A filha de Jairo, que Jesus ressuscitou, Jesus mandou ela levantar. Marcos 5, 41. O paralítico que Jesus mandou levantar e tomar o leito. Marcos 2, 11. Para começar a andar e trabalhar ao mesmo tempo. Bartimeu, o cego que queria ver Jesus, deu um salto quando Jesus mandou levantar, até que perdeu a sua capa. Muitas pessoas estão dormindo, sentadas, acomodadas, digamos que sem estímulo algum, porque começaram a andar no conselho dos ímpios, ou seja, pessoas que não têm intimidade com Deus, pessoas que de igual modo não entendem o projeto de Deus em nosso viver. Então o que eu acho interessante é que não adianta a gente acordar e ficar deitado do mesmo jeito, ou seja, quando muitas vezes quem vai trabalhar, muitas vezes se acorda e diz: eu vou dar só uma cochilada.
de 5 minutos, mas se não vigiar, perde a hora. Então era isso, é sobre isso que eu quero falar. Uma das formas de conseguir ficar acordado por muito tempo é ficando de pé. A primeira coisa que devemos fazer para dormir é deitar. E muitos estão deitados espiritualmente. Mas quando estamos de pé, o sono não vem. Quando estamos em movimento na obra do Senhor, se envolvendo na obra, na casa do Senhor, a gente percebe que Deus não quer ver nós no comodismo. Cristo não quer nos ver parado. Sabe, há um ditado no mundo que diz: mente vazia é a oficina do diabo. E eu ainda vou mais profundo a dizer: se não se envolve na obra, o diabo derruba. Eu sei que é uma palavra muito forte, mas é o que tem ocorrido hoje em dia com crentes que não querem compromisso com a obra. Muitas pessoas estão dormindo e não estão nem aí. Levanta-te, porque o Senhor está te chamando. Amém? Eu vou deixar para terminar essa mensagem amanhã, para você ficar com um gostinho de quero mais. Para você entender, acima de tudo, o que Cristo quer comigo e contigo. Então, amanhã eu estarei terminando essa mensagem, que está muito forte. E se eu fosse você, eu já estaria orando para Deus nos dar uma palavra ainda mais profunda do que essa, porque tudo é dele. A honra, a glória, o louvor e a majestade. Um abraço do amigo Espírito Santo. Que o Senhor te abençoe, te guarde, que Ele faça resplandecer sobre ti o rosto e te dê a paz. Amém? Se você quer abençoar esta obra, investir, semear, nosso Pix 81986865026 81986865026, tá bom? Independente da ajuda, sou grato a Deus. Muito obrigado por lembrarem do nosso ministério e que o Espírito Santo de Deus esteja abençoando tua vida hoje, sempre e eternamente. Este foi o Bíblia na Mão e Palavra no Fogão de hoje, continuando amanhã acerca dessa mensagem de despertamento espiritual. Oh glória!